Nós somos as Soul Sisters e queremos dar-te as boas-vindas ao nosso podcast Morada da Alma. Neste podcast vamos trazer-te temas e convidados aliando duas áreas que adoramos trabalhar, a espiritualidade e a matéria. Acreditamos muito no mundo espiritual e energético, mas não nos podemos esquecer que estamos numa vivência terrena e que só com as nossas raízes bem firmes é que podemos olhar para o céu em segurança, sem nos alienar. Aqui vais ouvir falar não só sobre espiritualidade e medicinas da floresta, mas também sobre finanças, empreendedorismo e muito mais. Que cada conversa te inspire a tomar decisões mais alinhadas contigo e com o caminho que estás a construir. Vens connosco? Miguel, é uma honra para nós te termos aqui connosco. Foste o nosso primeiro escolhido como convidado do nosso podcast por várias questões. A principal porque nós admiramos muito o teu trabalho e a forma como tu vives todas estas questões da empresa e da tua vida. E porque o nosso podcast tem como objetivo trabalhar temas para além da espiritualidade. Ou seja, nós temos esta visão de que a espiritualidade está inserida em todas as realidades e, na verdade, tu podes achar que não, mas tu tens muito mais espiritualidade entre ti do que aquilo que tu achas. E tu trabalhas muito mais com espiritualidade do que aquilo que tu pensas. E esta foi, no fundo, aquela grande razão pela qual eu achei que fazia sentido tomarmos esta decisão e tu seres o nosso primeiro convidado. Posto isto, nós gostávamos, antes de tudo, que tu falasses assim em 2 ou 3 minutinhos um bocadinho sobre ti, porque nós temos aqui uma série de questões para te trazer. Desde já, obrigado. É engraçado que tu disseste tudo isso que acabaste de dizer, não é a primeira vez que falamos e não é a primeira vez que tu dizes isso. Eu percebo, acredito, estruturo na minha mente o que é que isso faz, como é que isso faz sentido para mim. Não consigo, cada um ver as coisas da sua maneira, não consigo estruturar as coisas como ela consegue, como tu consegues e imaginar as coisas dessa maneira, mas percebo perfeitamente o que é que queres dizer. Falar um bocadinho sobre mim. Eu queria estruturar isso para um dia conseguir falar melhor e ter as coisas todas que eu esqueço de muita coisa. Mas sou de Lagoa, nasci e criado até aos 24 em Lagoa, trabalhei. Acho que quase todas as pessoas dali de Lagoa passaram pelo Slide Solar, até no continente e tudo mais. Nessa altura decidi que queria trabalhar um bocadinho a partir de casa, porque passava muito tempo no computador, também jogava computador, e como todas as pessoas que no erro de procurar no Google como ganhar dinheiro a partir de casa, passei por todas as asneiras possíveis e imaginárias, gastei muito dinheiro nessas asneiras, mas eu digo sempre que aqueles 3.000 euros que eu gastei naqueles 3 meses em coisinhas, que depois nos 6 meses seguintes que não ganhei nada, se eu tivesse acabado ali e não tivesse continuado, tinha perdido os 3.000 euros. E esses 3.000 euros agora já se multiplicaram muitas vezes. Por isso foi não terminar ali o processo de loucura de tentar trabalhar a partir do computador. Criei uma pequena agência de marketing de publicidade online e depois evoluímos para a parte do imobiliário, para a parte do alojamento local. À data de hoje é a maior estrutura que temos, é uma empresa de alojamento local com 80 imóveis e muito know-how à data de hoje, eu e a minha esposa. E sou eu, pai de 2 filhos, marido de uma mulher e estamos bastante contentes. Ainda ontem mandei uma mensagem para a Margarida, minha esposa, a dizer: amo-te, adoro-te o facto de estarmos a passar por esta situação que estamos a passar e não estamos a estressar um com o outro. Simplesmente uma situação com uma cliente difícil e em vez de estarmos em stress, ela estava a tratar da parte dela, eu estava a tratar da minha parte do processo. Ninguém estressou ninguém, porque estávamos os dois super alinhados no sentido que ainda bem que assim é com esta cliente, mais vale deixarmos de trabalhar com elas agora do que depois mais tarde dar-nos problemas. Só que se nós não estivéssemos alinhados nisto, ia ser uma dor de cabeça tão grande. E eu, só o facto de estar a andar um bocadinho na rua, pensei nisto e mandei logo uma mensagem. E isso fez toda a diferença. Porque foi mesmo do género, se fosse noutra situação, no sentido de outra pessoa, se eu pensássemos de outra maneira, estava a achar que devíamos tratar das coisas de uma maneira, simplesmente nós não cedemos a algo que fez com que terminássemos a forma de trabalhar juntos. E nós, ainda hoje eu queria fazer um vídeo sobre isso, que é, para mim, o dinheiro, eu já disse isto até na tua aula, que é, o dinheiro é uma ferramenta para dizermos que não, ou podermos dizer que não. E foi o que aconteceu. Nós não quisemos trabalhar da maneira que ela queria trabalhar, dissemos que não. Mas envolve muita coisa depois de que perdemos, por assim dizer. Mas só estamos dispostos a perder por causa disso. Eu sei que já estou num ramo completamente diferente daquilo que também defender um bocadinho os vossos valores. É 100% defender os nossos valores, aquilo que nós acreditamos e da maneira que queremos trabalhar, com quem queremos trabalhar e tudo mais. Neste caso muito específico, foi mais complicado porque já tínhamos muita coisa feita, quando de repente já íamos começar sim a ganhar dinheiro,
quando de repente afinal, não, porque Não vocês é não assim. fazem as coisas desta maneira. E muito simples, as coisas desta maneira era nós termos que avisar quando íamos de férias. Uou. Ok? É tão simples quanto isso. É o não ter patrão e querer que for. Ou seja, Claro. nós temos entre 50 e 70 clientes, não é? E nenhum deles nunca pensou em tal coisa. Não é? Neste caso, não sei o quê, para trabalharmos juntos. Claro que isto resume-se, há outros Sim. pontos, mas eu consigo resumir muito facilmente. Foi que nós não cedemos quando nos foi dito que queriam que isso acontecesse. Não, nós queremos uma empresa, temos quase 20 funcionários, etc, 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 para agora, quando vamos a algum lado, temos de estar a avisar. Atenção, é que tudo fica a funcionar à mesma. Claro. E nós continuamos comunicáveis. Ou seja, não é que nós desaparecemos da face da Terra. Nós estamos de férias e a Margarida está Sim. a tratar E a das empresa coisas. está a funcionar. Está tudo a funcionar. Está uma estrutura Não é? montada. Nós pensamos dois da mesma maneira em relação a esse aspecto, o que fez com que tudo funcionasse muito melhor nesse... Não, eu concordo, eu acho que é assim, ela acha que é assim. Então, é para fazer? É. A partir de agora, é tudo fluido. É tudo... Ninguém se chateia, ninguém pressiona ninguém, porque sabemos que é o que tinha que ser feito. Então repara, isto fala sobre aquilo que eu falei no início, que é quando eu te disse que tu és uma pessoa mais conectada com a espiritualidade do que aquilo que tu achas, para mim isto é alinhamento. A espiritualidade fala sobre tu estares alinhado com a matéria, com algo que está por cima de ti, que está à tua volta e que tu não consegues identificar o que é, mas que na realidade faz com que a tua vida flua. Fluidez fala sobre espiritualidade. Então, na realidade, tu estás muito mais conectado com a espiritualidade, porque espiritualidade não tem que ser o kumbaya, como e eu aquelas costumo coisas dizer. e aquelas coisas todas altamente alteradas que nós achamos a priori que é espiritualidade e na verdade é só isto. É só É esta... defender aquilo que para nós é verdade. Exato. Ponto. E alinhar-te a esta verdade. Ou seja, para mim e para a Carla, isto fala muito sobre o teu sucesso. E a nossa próxima questão para ti era precisamente, depois de nós já termos feito este intro, não é? A que é que se deve o sucesso que tu tens tido na tua empresa, na tua vida pessoal e familiar ou em qualquer área que tu tocas, simplesmente? É complicado responder a uma pergunta dessas, não é? Tipo, não é que eu não pense nisso, porque eu gosto de pensar e perceber o que é que fizemos bem para voltar a fazer, não é? Mas a verdade é que são muitas coisas. De uma forma geral, eu acho que é gostar de servir. Porque Alinhado. se eu digo, por exemplo, neste negócio específico é mais fácil também de focar num negócio do que estar a divagar, a não ser que seja especificamente para esse outro ponto, que é num negócio de receber pessoas, um negócio de alojamento local, um negócio de tratar com os clientes. Nós temos dois clientes, não é? Temos o cliente proprietário e temos o cliente hóspede. Temos que gerir os dois clientes e temos que deixar todos contentes, não é? Se nós não gostássemos de receber os hóspedes da mesma forma que recebemos os nossos amigos, estamos tramados. Pois, claro. Porque tanta asneira e tanta situação que acontece, tantas formas diferentes de ser de cada hóspede, que nós íamos aziar e não vamos atender mais pessoas, não é? Se nós não gostássemos de receber, não fôssemos uns anfitriões, no sentido da palavra, quando as pessoas vão à nossa casa e nós queremos que tenham uma experiência fantástica e que esteja tudo bem, e etc, etc, etc. Se nós não gostássemos de receber, e neste caso gostar de servir, nada ia funcionar, porque íamos estar sempre a pensar primeiro em nós e naqueles 2 cêntimos que vão ficar para nós, e etc, em vez de, não nos vamos preocupar com isso. As pessoas estão bem, há de vir outra situação, preferimos às vezes perder dinheiro em certas situações e seguir em frente e não gastar energia com a situação, porque eu acredito que há várias formas de ter sucesso, há várias formas de fazer acontecer. A nossa forma é simplesmente passar à frente. É quando há algum problema, nós preferimos naquele momento em si perder algum dinheiro ou perder o que é que seja, mas tipo, não estressar, não perder a energia e começarmos ali a pensar em o que é que seja, tipo, não, vamos tipo, entre aspas, nos vingar do que é que seja, tipo, nem vale a pena. Nem vale a pena, nós nem todos pensamos nisso, porque e eu sei disso porque quando falo, por exemplo, esta situação que eu estava a falar há pouco, quando eu falo com alguém, eles dizem, mas devias fazer assim, assado, e nem entregues isto, nem pensar, nunca. Nem me vou meter nunca numa aventura dessas. E eu acho que se nós fôssemos mais assim, íamos estar a trabalhar mais sob rancor, né? Sempre naquela do ver quem fica com um bocadinho mais... Ou seja, a ideia é sempre entregar 51 e receber 49, não é? Ou seja, dar sempre mais do que aquilo que recebemos. De uma forma geral, a nível assim, macro, acho que esse é um dos pontos. Depois, obviamente, que é ter a resiliência de continuar, o facto de ter lido livros na altura certa para ler aqueles livros. Ainda ontem os nossos estagiários perguntaram, eles foram fantásticos e vieram diretamente falar comigo e olha,
pelos vídeos que nós temos visto e tudo mais, tu és uma pessoa que nós gostávamos de tirar ideias. Falta melhores palavras, foi mais ou menos isso. Vamos marcar uma reunião, uma coisa boa. Eu fiquei 19 anos, 19, 20 anos, né? E eu digo, ótimo, eu só comecei a tirar estas perguntas tipo aos 24, 25, por isso, fantástico. Vamos a falar e falamos sobre N situações desse aspecto do que estávamos a falar agora. Tive-lhes a dizer quais eram os livros que eu li. Tive-lhes a explicar que a minha mãe é ajudante de cozinha, ou seja, o meu pai já está reformado, a minha mãe também deve estar quase, mas ajudante de cozinha e taxista. Não foram eles que me deram o know-how de saber como fazer investimentos. Também foste tu que procuraste esse conhecimento. Livros. Brinco sempre com isto, mas foi o YouTube. Nós somos muito, muito facilmente influenciados. Sim, okay? sim. Adultos, crianças, obviamente crianças mais, mas os adultos somos todos muito influenciados. É só isso, foi o que eu vos disse. Claro. Vocês, tudo o que vão ver no Instagram, no YouTube, etc, tudo vos vai influenciar. Escolham bem aquilo que fazem, aquelas pessoas que seguem o que é que veem. Por isso é que eu lhes estive a dizer alguns livros e algumas coisas para eles verem. Porque se me perguntarem, porque é que tu pensas, e já me aconteceu, no negócio, porque é que tu pensas no negócio dessa maneira? E eu peguei a vi, que eu seguia muito dele e vi na altura que ele fazia, foi o simples facto de ser influenciado pela forma de ser, pela forma como ele lidava com as situações. Se ele estava a ser o melhor dele pela câmara, porque a câmara estava lá, eu não sei, mas também não me interessa. O que interessa é que eu estava a ver o melhor de uma pessoa. Também que ressoava contigo? Estava a ser moldado daquela maneira. E quem diz outras pessoas, né? Tony Robbins, muito isto, muito aquilo, mas não foi em casa, não foi na escola, não foi no trabalho, não foi nada disso, né? Teve que ser uma coisa à parte. Uma pergunta fora das nossas questões, que é o que é que tu achas que te fez ir aí a esses lugares? Porque isto está muito relacionado com os nossos temas. Voltamos ao mesmo. É, porque a gente muitas vezes tenta cortar com aquilo que era o normal e o esperado para ir por onde nós queremos e ficam muitas pessoas para trás. Muitas relações, se calhar a nossa forma de ser e de estar também acaba por mudar. Eu nunca gostei muito de receber ordens. Eu nunca gostei muito de me dizer faz disto. E não é no sentido de não querer fazer, é que as pessoas dizem faz, mas não dizem porquê. Sim. Se me dissessem, olha, tens que fazer isto por causa disto. E eu percebo que muitas vezes é complicado estarmos a fazer isso, não é? Porque tem que ser rápido, seja o que for. Mas eu aziava muito com isso. Ainda no ginásio, aziava, porque dizia, tens que fazer isso daquela maneira. Porquê? E eu... Justifica-te. Tipo, explica-me, se tu não me explicares, eu não vou perceber porque eu não vou conseguir continuar a fazer dessa maneira que tu queres que eu faça. E normalmente no local de trabalho, se lá disse plásticos, chaquetas, ninguém vai estar a explicar a uma pessoa de um vigilante exatamente o porquê de fazer tudo. Mas pronto, lá está. A parte das ordens, a parte do ordenado em si era muito baixo. Perceber, se calhar também, nós na minha família nunca tivemos tipo, muito dinheiro, nunca deixamos de comer, não é? Mas nunca tivemos assim muito dinheiro. Eu até aos 13 dormi na sala, tipo, não tínhamos outro quarto. Ou seja, havia todas essas coisas. Depois houve ali um momento de começar a trabalhar. Tive um bocadinho de sorte também, se calhar, porque ganhar experiência, não trabalhar, ganhar experiência. Uma arte em digital que me puxou para as pessoas como o Gary Vee e tudo mais, que depois é uma área que tem muito dinheiro, que mexe ali muito dinheiro, e eu comecei tipo, a perceber, agora tenho que começar a perceber sobre dinheiro também. Foi uma coisa natural, não foi tipo assim, tipo, muito pensada. Foi do género, agora se tem algum dinheiro também tenho que pensar. Mas a verdade é que eu, antes de ter algum já tinha lido Os Segredos da Mente Milionária, em que eu lembro-me perfeitamente de estar a criar caixinhas. Agora não estou a tentar. Imagina, tipo remédios, dava a tampa de cima e depois metia um nome, Fun, Savings, faz 5 ou 7 caixinhas. Tipo milheiros. Para repartir o dinheiro. Já tinha lá moedas tipo pretas. Sim. Sabe o que quer dizer? Ou seja, não havia muito dinheiro para pôr lá dentro, mas estava tudo separado. Ou seja, Exato. Na verdade é que eu também não tinha muito, mas já estava a pensar dessa maneira. Não sei, não sei exatamente o que é que foi. Eu não me vejo como um empreendedor de raiz, no sentido de comecei logo como empreender, não. Então trabalhei nestas coisas todas que estive a falar. Mas foi um bocadinho, se calhar, de tentar fugir daquilo que tinha. Sim. Ou seja, daquilo que supostamente era o esperado. Do que era esperado e do que tinha tido até ao momento. Sim. A realidade que viveste em casa, não é? Sim. Nesse sentido, acho que é um bocadinho do sentido, daqui para a frente o que é que vou ter, não é? Porque eu quando saí da escola fui trabalhar para uma loja de informática. E nessa loja de informática, era daqui ali, a minha casa, percebi que o dono da loja, já tinha a loja há muito tempo, saía de casa antes de ver os filhos e chegava a casa quando os filhos já estavam a dormir. Exato. Ou seja, foi a primeira coisa que eu tive. Espera aí, mas eu sou o único funcionário aqui. É suposto eu ficar à frente da loja daqui a uns anos, não é? Ficar com a vida dele. Não quero. Não é isto. E se calhar foi-me abrindo os olhos aos poucos daquilo do que é que eu não queria. Se calhar não tinha noção ainda do que é que queria muito bem, não é? Mas do que não queria. Mas isso por acaso é uma coisa que nós também falamos muitas vezes, que é, às vezes, para perceber o que é que queremos e por onde ir, é preciso passar por aquilo que a gente não quer, porque, não é?
E ia dizer, e outra coisa importante que é, aqui voltamos sempre ao mesmo assunto, que é família. Família, amor e todas estas frequências todas estas experiências têm uma frequência de energia muito elevada. Então, desta forma, tu conectas-te muito mais com a tua essência. Logo, inevitavelmente, a tua realidade à volta vai muito a favor e muito ao encontro de valores, que são valores com frequências energéticas muito elevadas e que inevitavelmente te levam no caminho certo. Os teus valores nunca foram de tentar extorquir dinheiro, de tentar manipular outras pessoas, de odiar os teus pais simplesmente porque não te deram a melhor vida possível. Aliás, isto, pelo menos das conversas que nós já tivemos, nunca foi este o discurso que tu usaste e já me falaste de algumas coisas menos boas da tua família. E a verdade é que tu estás realmente alinhado, eu continuo a insistir no mesmo, tu estás muito alinhado espiritualmente, Miguel. Nós tivemos aquela aula e acabaste por ouvir muita coisa e foi a verdade essa, que eu não tinha muita coisa, ou nunca tinha dito, ou gravado, nunca tinha dito a ser gravado. Estas conversas, isto que estamos a ter agora aqui, uma conversa, vocês estão a falar, eu estou a falar, ao mesmo tempo estou a falar, estou a pensar, e ao mesmo tempo vocês estão a falar, eu estou a pensar e tipo, estão-me a vir coisas à cabeça, não é? Ser como sou, a minha família é a Margarida e os meus 2 filhos. Exato. Okay? Os meus parentes é o restante. Okay? É a maneira que eu vejo. E o que eu vejo, e para mim, o mais importante é a Margarida. Ok? Isto agora vamos entrar num... Não. Pronto. Eu tenho exatamente a mesma opinião. É isto porque há outro rapaz aqui em Portimão que eu disse-lhe isto e ele tipo, fantástico, nunca ninguém veio dessa maneira, eu não conheço mais ninguém, ele não conhece mais ninguém que veja dessa maneira. Mete-me a conversar com ele. Sim, é ela, e no sentido que ela veio primeiro, no sentido que eu tenho que, para que tudo funcione, tenho que pensar nela, tenho que proteger ela e tudo mais. Então no dia estávamos, pela primeira vez, andei mais do que 2 horas de avião e fomos ao México com as crianças e estávamos a tirar, sabem aqueles baloiços, né, para tirar as fotos todas unidas e tudo mais. E todas as pessoas que lá iam tiravam fotos normais, que é tipo... os miúdos no meio e os pais às pontas, que é mais fácil, não é? Tipo, cada um agarra no não sei o quê. E eu disse, tiramos essa, e eu disse à pessoa que estava a tirar, disse, olha, espera só um bocadinho. Trocamos, vamos os 2 para o meio e os miúdos às pontas e voltamos a tirar a foto. E a Margarida depois tipo, já estávamos a andar para e ele disse, tu fazes sempre isso. Fazes sempre isso do género, tipo, tenho a atenção de relembrar a mim e relembrar a ela e ficar registado que não podemos pôr as crianças no meio a nos separar. Exato. Porque um dia mais tarde, quando eles vão ser mais vão tarde, embora e nós estamos separados. Claro. Eu sei que isto é um bocadinho... Não é. É que vai muito ao encontro da nossa visão. Mas isto, a meu ver, tem tudo um bocadinho de... Eu dizia isto há muitos anos atrás, mas em tom de brincadeira, mas a verdade é um bocadinho, que é, nós temos que aprender com as coisas boas, mas temos que aprender com as coisas más também. E eu sei muito do meu pai, a nível de... Ele é muito brincalhão, está sempre... Ele brincava, ele agora pronto, já não tem a mesma idade, não é? Mas eu também já não passo tanto tempo com ele. Mas eu tinha noção, e tenho sempre noção, que eu tenho que brincar e gozar, mas eu tive a brincar, mas há uma linha. Neste caso, a linha passa para o gozar, não é? E ele perdia-se, e muita gente perde-se nessa linha, ou seja, porque continua. E eu estou sempre a pôr-me em cheque. Estou sempre... Com os teus filhos? Não, com a vida. Todas as pessoas estão sempre a pôr em cheque, do género, por exemplo, estou a brincar com o Tomás. Okay. E estamos a rir os 2. Mas se eu dizer alguma coisa que eu vi que a cara dele trancou, que ele já não está a levar na brincadeira, eu tipo, tenho que parar. Percebe? Tipo, às vezes posso falhar nisso, mas eu estou quase sempre com atenção a isso. Porque tenho essa noção do quê? De que não foi necessário outra pessoa ser assim, foi necessário outra pessoa não ser assim, e eu perceber que não gostava de ser tratado daquela maneira, ou ter as outras pessoas já à volta, que não era tanto comigo, mas sim com os amigos. Que, ou seja, é isso, ou seja, nestes pontos acabei por perceber o que é que não queria na minha vida, como é que não queria ser, dentro destes por isso lá está, não há necessidade de aprender só com, aquela pessoa é daquela maneira e eu quero ser assim, boa, é relativamente fácil, é seguir o mesmo caminho que aquela pessoa seguiu, o mais próximo possível para chegar o mais próximo possível. Há outra hipótese também que é, se nos sentimos mal com alguma situação, é do género não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Que para mim é o maior seguimento da minha vida é essa. É não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Isso é básico. É fácil. E neste caso é mais ou menos isso. Deu para seguir facilmente esse ponto. Eu gosto de brincar, mas também gosto que brinquem. Porque se eu fosse daquelas pessoas que não leva tudo a mal, também era um bocado... Claro. Fazia muito sentido, não é? Pronto. Então, e voltando aqui um bocadinho atrás, que tu há bocadinho estavas a falar também daquilo que para ti é o principal, a questão do servir, a questão da resiliência... Tendo em conta o teu tipo de negócio, o teu tipo de empresas, tu achas que isto são
valores que podem ser transferidos para uma empresa, por exemplo, como as Soul Sisters e outras que trabalham com o desenvolvimento pessoal, com questões mais energéticas, porque há sempre muito esta noção, né, do que o que é a parte do desenvolvimento espiritual é o, como dizíamos há bocadinho, o kumbaya, né, e a malta esquece que é preciso ali um bocadinho mais de estrutura. Sim, isso serve para... Isto, acho eu, mas isto serve para tudo. A resiliência, então, nada se faz, não é? Exato. Isso, então, é dado, garantido. A parte de servir é no sentido de, às vezes... Quando eu estava a falar de servir, obviamente que é a parte de servir, mas na minha cabeça também estava a pensar na situação de... Vou dar um exemplo. Muitas vezes há aquela ideia de só vou fazer se haver retorno. Exato. Que é o normal, não é? Pronto, entre aspas, é o standard. O servir, a meu ver, em grande parte da ideologia do servir é isso, é servir, é dar sem estar à espera de receber. Ou pelo menos não estar à espera de receber na mesma moeda, ou seja, o mesmo valor que está a ser dado. Porque, isto é um exemplo prático. Eu lembro-me de, não vou dizer quem é a pessoa, mas estávamos, os pedintes, estavam a pedir dinheiro, não vou dar àquele não sei o quê por causa disto e por causa daquilo. Ou seja, que eles não estavam realmente mal, ou então que alguém está a tentar fazer alguma coisa e não está correto e está a tentar pedir aquele dinheiro, o que é que seja. Eu digo sempre, eu vou dar, mas eu não vou dar pela outra pessoa. Eu vou dar porque é o que eu acho correto. Eu não vou estar a tentar processar se essa pessoa está a tentar enganar ou não. Se a situação é aquela situação e eu acho que a pessoa merece, pelo que merece, eu não vou estar à espera de dar e depois aquela pessoa vir entregar o que é que seja em troca. Sei que isto agora foi uma mistura de duas ideias, mas a parte de servir é um bocadinho de muitas vezes, a meu ver, muitas vezes estamos dispostos a não receber nada em troca daquilo que estamos a dar. Porque se estivermos sempre à espera de... Vou dar um exemplo. No vosso caso, por exemplo, vai haver pessoas, se calhar, que não vão logo à partida a perceber. Exato. Não é? E o que é que vai acontecer? Vocês... Ou das duas uma. Vocês... ok, ela não percebe, mas também não é uma pessoa que está a precisar. Vamos, focar-nos, esforçar-nos muito. Mas aquela pessoa que não nos vai trazer dinheiro já, ou que nunca nos vai trazer dinheiro, ou o que é que seja, mas eu vou tentar ajudar lá mesmo. Vou tentar fazer perceber só. Okay. Quantas vezes... Eu estou a falar com vocês e as coisas todas estão a vir à cabeça. Isso é torna-se um bocadinho complicado para tudo a vir à cabeça. Não é pela primeira vez, mas tipo pela segunda vez. Que é, às vezes eu digo, olha, eu falei com um amigo meu e disse, olha, fui estar com aquela pessoa, daquela imobiliária, que veio-me perguntar isto, como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo, tudo mais, alojamento local, blá, blá, xisquetas. E eu disse-lhe tudo. Não devias fazer isso, depois vão querer fazer por ele, não sei o quê. Está tudo bem. É aquela história do segredo é a alma do negócio. Mas está tudo bem, porquê? Porque se eu me tiver com medo desses 2 em 5, desses 4 em 9, que vão realmente não usar a informação que eu estou a dar para realmente que trabalharem connosco, mas sim para fazerem coisas rivalidade, por trás de nós, não é? Sim. Eu nunca vou conseguir chegar aos outros 3 e 4. Exato. Nunca vou conseguir selecionar quem realmente quer saber como é que nós trabalhamos para saber se trabalham connosco, ou saber como é que nós trabalhamos para fazerem por eles. Exato. Ou seja, eu prefiro pensar que vou servir e vou ajudar sempre de qualquer maneira e digo tudo o que tenho a dizer. Isso depois devolve. Se calhar esses outros que acabam por não trabalhar até seriam aqueles que vos iam trazer problemas. Talvez. E mesmo da maneira deles serem. Sim, exato. E mesmo aqueles que não trabalham connosco, à data de hoje, eu posso dizer tudo aquilo que nós fazemos, como vocês agora, por exemplo. Vocês agora podem dizer tudo aquilo que era o mais certo para aquela pessoa ficar da melhor forma possível. E qual é a porcentagem de pessoas que vai fazer? Exato. Poucas. Exato. Não é? Sim. Imaginemos que neste podcast 1000 pessoas ouviam o podcast. Se nós agora disséssemos, leiam estes 3 livros que vai mudar a vossa vida para sempre, qual é a porcentagem de pessoas que iam ler o livro? Muito pequena. Exato. Claro. Sim, o que na realidade muda a vida não é aquilo que a gente ouve que devia fazer ou aquilo que a gente pensa que devia fazer. É aquilo que se escolhe fazer. É aquilo que tu pões em prática na realidade. Mas é isso, ou seja, o servir vem um bocadinho à base disso, que é entregar, dar, ajudar. Qual é a dúvida que tens? O que é que precisas de saber? Exato. Normalmente eu entro numa reunião e digo assim, tudo o que quiserem perguntar, perguntem. Eu adoro responder a perguntas. Façam o que quiserem, dúvidas que eu estou cá para responder. Se eu pudesse ter uma reunião com vocês só a responder a dúvidas, era o que eu fazia. Tudo o que toca a alojamento local, a parte imobiliária de alojamento local, eu adoro falar porque a resposta está na ponta da língua. Claro. Por isso, façam as perguntas que quiserem. Qualquer dúvida pequenina que tenham, perguntem. Não deixem que torne-se uma dúvida grande, um problema grande. Ou seja, eu passo por estas coisinhas todas, por estes pontos, para isso. Porque se a pessoa for, mesmo que não trabalhe connosco, sair de lá bem, com mais informação, sentir-se melhor sobre o que é que seja, vai passar o contacto para outra pessoa mais tarde, seja o que for. Eu não estou a pensar nisto, mas sei que é assim que funciona. Sim. E o teu foco também não está nisso, não é? O teu foco está, sinceramente, em servir.
E isto vem ao encontro da primeira coisa que estamos a falar, e eu disse da outra vez também, que é, eu normalmente digo isto em tom de brincadeira, mas não, é tom de verdade, mas depois tenho que brincar para as pessoas perceberem que eu não estou a ser parvo. Que é, normalmente eu digo, eu já ganhei na vida. Ou seja, o que vier a seguir, está tudo bem. Porquê? Porque eu já tenho a vida estruturada de uma forma que eu posso dizer não. Que é aquilo que estamos a falar por causa de dizer não. Desde este momento, ainda mais liberdade tenho para poder dizer e ser dizer às pessoas tudo aquilo. E mesmo que eu acho que a pessoa realmente não quer estar a saber a informação para trabalhar connosco, mas quer fazer o que quer que seja, eu não me importo. Está tudo bem. Porque eu não sei, eu nunca vou saber a 100%. Sim, claro. Não vou estar a assumir. E se eu estiver a assumir erradamente, estou a retirar valor da pessoa. Estou a retirar, dar alguma coisa à pessoa e de um dia dar alguma coisa a mim também. Por isso prefiro nem pensar nisso. Prefiro simplesmente, está aqui, olha, nós fazemos desta maneira. E aquela história, ninguém vai fazer igual. O que eu te ia dizer era, em relação aqui a esta tua visão do servir, há um grande desfazamento na área da espiritualidade e dos terapeutas holísticos entre servir e ter sucesso. Porque para nós o ter sucesso, e nós já passamos muito por esta experiência, nós já trabalhamos juntas há quase 4 anos, não é? Vai fazer 4 anos daqui a meia dúzia de meses, e nós também passamos pelaquela fase de que talvez aquilo que a gente precisa é mesmo de se conectar com o universo, que o universo vai nos trazer aquilo que nós queremos. E então há este servir, mas ouvindo-te falar, vem-me aqui um insight interessante, que é, muitas vezes, os terapeutas holísticos até querem servir, mas como há tanta coisa por trás da estrutura que não está trabalhada, que eu extrapolo o servir pelo eu preciso de. E eu já passei por isto, ou seja, o que eu estou a tentar dizer é, eu em vez de... É quase uma subserviência. Exato, pelo dinheiro e pelo retorno financeiro daquilo que eu vou ali ganhar. Então tu deixas de servir, tu estás a prestar aquele serviço, mas o objetivo aqui não é servir. Tu estás a servir a ti mesmo. Exatamente. Tu estás a servir a ti mesmo no sentido de que és tu que precisas. Exato. Aí há uma parte que é um bocadinho complicada porque é o início da carreira, entre aspas. Onde não há nada. Onde não há estrutura, onde não há dinheiro. E toda e qualquer interação com um possível cliente torna-se uma batalha muito grande para ganhar esse cliente. E também não há confiança. E às vezes diz coisas que não se devia dizer, depois mais tarde vêm complicar porque foram garantias que foram dadas completamente desnecessárias simplesmente para ganhar o cliente. Mas há aí uma, como é que é explicar? A melhor altura, isto é quase como a melhor altura para mudar de trabalho é quando se tem trabalho, não é? Ou seja, aqui é mais ou menos a melhor altura para começar um negócio é quando se tem ainda algum dinheiro. Não é? E já tens o negócio. E não temos a questão é, não temos qualquer... Isto é a parte do negócio agora, que é irmos para uma interação, uma reunião de closing com o cliente, possível cliente, a precisar do cliente, é mau caminho andado logo. É metade do mau caminho andado para perder o cliente. Tu colocas as emoções no campo. O cliente vai sentir que tu estás ali a precisar mais do que aquilo que ele precisa de ti. Não é? Ou seja, se tu precisas mais do dinheiro do cliente do que o cliente precisa do teu serviço, certo? Já foste. Ainda mais se o serviço que a pessoa está a oferecer é ligada a, supostamente, ter dinheiro. Exato. Não é? Como é que é possível uma pessoa que está a tentar ensinar sobre dinheiro, claramente nota-se que precisa do meu dinheiro? Não há confiança deste lado, não é? Se não há dinheiro... Não bate certo. Não bate certo uma coisa com a outra, início, não o baixar o nosso próprio valor. Mas se o outro faz tanto, eu se calhar vou fazer um bocadinho menos porque assim vou garantir. A interpretação da realidade é mais forte do que a realidade em si. Ou seja, a noção... e agora, lá está, isto é coisas reais. Eu estava a falar a vocês há bocadinho dos estagiários, eu estava a falar com eles várias coisas e disse, tudo aquilo que eu vos estou a dizer agora, vocês estão a assumir como uma coisa boa porque estão a receber de uma pessoa que vocês assumem que tem isto, isto e isto. E que tem sucesso, não é? Porque eles assumem pela noção da realidade que eles têm. Exato. Eu posso ter 2 milhões no banco, eles podem estar a assumir que eu tenho 1, ou que tenho 10, ou que tenho 100 mil. Mas não está em realidade ao certo. Certo? É a percepção da realidade. Exato. E eles vão assumir o que eu lhes estou a dizer de uma forma diferente de uma pessoa que tivesse saído da escola agora ou de uma pessoa que claramente não tivesse nenhum, ou de mim há 15 anos atrás a trabalhar no slide. Claro. Não é? Tu próprio vivias uma realidade completamente diferente. A realidade em si deixa de ter tanta força como a percepção da realidade. Dela. Sim. E no caso do dinheiro, no caso dos valores, quando baixamos o valor, estamos a dar uma percepção de que não somos tão bons como aquilo que devíamos ser. Exato. Claro que isto mexe muito com mas eu não tenho clientes, isto, aquilo. Sim. Isto é tudo uma coisa que é quantos clientes estamos dispostos a perder para recebermos aquilo que achamos que devemos receber. Exato.
E depois aqui nesta questão da espiritualidade ainda há muita ideia de é só dar, vive-se do ar, devia ser gratuito, né? E nós dizemos é um muitas bocadinho o outro vezes... extremo. É um bocadinho o outro extremo. Exatamente. Eu dou muitas vezes o exemplo de, com certeza, então quando for para pagar a casa ao banco, eu vou lá e digo ao senhor, olha, este mês é só um abraço, este bem para o mês que vem logo se vê. Né? Porque quando nós trabalhamos aqui com estes temas e às vezes falamos com outros terapeutas, há sempre muito esta dificuldade de perceber que, ok, é espiritualidade, como a Tânia diz tantas vezes, nós vivemos a espiritualidade, mas é na matéria, né? A gente está aqui. Inseridos. E muitas vezes as pessoas parece que se esquecem dessa parte, que queremos tanto ajudar os outros, que esquecemos que temos contas para pagar e que é preciso efetivamente uma estrutura, né? Que era aquilo que nós falávamos já há bocadinho. É importante, sim, o deixar-nos guiar, e nós fazemos muito pelo aquilo que nós sentimos, pela nossa intuição, pelo nome que a gente lhe queira dar, mas se é uma estrutura... Não acontece, simplesmente não acontece. No vosso caso, Como em qualquer no vosso caso, negócio. no sentido da parte espiritual, etc., a mudança da altura de servir e pedir dinheiro seja complicado. Ou seja, para quem normalmente está... não, o servir no sentido de... porque a ideia deve ser sempre, como estavas a dizer, estou a dizer a vossa, mas estou a dizer a vossa no mundo. No mundo dizer a vossa, sim. Estou a dizer no mundo é muito do género. Ajudar. Então, mas tu estás-me a pedir dinheiro para me ajudar. Ou seja, que as pessoas não conseguem... E mesmo as pessoas quais... Não só as pessoas que fazem o serviço, mas quem está a receber o serviço, que... Às vezes ali as duas coisas seja complicado passar de uma linha para a outra, é isso que eu quero dizer. Exato. Há uma realidade distorcida, eu acho, que também é passada pela sociedade, não é? De que, imagina, a espiritualidade vem da religião. A religião vem de os padres não recebem dinheiro, as freiras estão ali a dedicar-se a 100% sem receber qualquer... Claro que o padre depois passa, o padre, ou seja quem for, com aquela cestinha no final da missa, mas tu estás a doar, não é? Tu estás a doar. A igreja é das coisas mais A espiritualidade vem da igreja? Não, parte da espiritualidade, pelo menos... Ou é visto dessa maneira? É visto dessa Do forma. Ocidente, parte da espiritualidade mais vivida no Ocidente é vista aos olhos da religião, mas depois a religião Também foi católica... moldada. Foi Mas moldado. Exato, mas tu depois vais para o Oriente e as coisas são completamente diferentes. Mas continua a haver este mesmo cariz de que nós temos que doar, e o doar não implica troca financeira. E há esta dificuldade tão grande de assumir que nós estamos a exercer um papel fundamental na vida das pessoas, porque nós, na realidade, estamos a transformar mentalidades. Esta é a realidade, no meu ponto de vista, da espiritualidade. Nós transformamos mentalidades, nós expandimos uma mentalidade que está altamente reduzida pelas normas e pela estrutura da sociedade, que, se não houver também esta estrutura, né, e que neste caso é o dinheiro que a suporta, porque o dinheiro, na realidade, suporta qualquer estrutura, há este desfazamento e então somos vistos desta forma. E como é que vocês lidam com isso? Nós temos feito uma cura enorme, não é? E eu acho que é por isso que as Soul Sisters já passaram por vários patamares. Começaram por ser uma brincadeira, não é? E duas pessoas que tinham a mesma... cunhadas que se detestavam e de repente tiveram luzes e se calhar isto afinal faz sentido, para depois duas pessoas que afinal têm aqui pontos em comum e queremos começar a trabalhar, para mais tarde. Então, e se nós montássemos uma estrutura e se começássemos a fazer realmente, desculpem aquilo que eu vou dizer, dinheiro com isto, como qualquer outra profissão, e de repente criamos uma empresa e começamos a trabalhar com uma envergadura muito maior, onde nós trabalhamos já com outras pessoas que suportam grande parte do trabalho que nós não conseguimos desenvolver, e desta forma começamos, eu acho que, a criar outra visão sobre... pelo menos é aquilo que nós estamos a tentar trazer sobre a espiritualidade, inserindo todos estes temas. É principalmente por isso que tu estás aqui neste primeiro podcast. É para desmistificar esta realidade que a espiritualidade é shanti-shanti. Nada acontece no shanti-shanti kumbaya, é para nada. Tudo acontece na matéria, tudo acontece onde nós trocamos uma energia e ao mesmo tempo trocamos coisas físicas. A Carla fala no banco e eu falo no continente. Eu não vou ao continente, levo o carrinho cheio de compras, dou um beijinho ou um abracinho à senhora e passo lá para as portas. Pá, eu tenho que levar dinheiro para casa. Quem fala em dinheiro fala noutras questões estruturais. E esta é a principal razão que nós quisemos dar-te voz a ti aqui. Foi, o Miguel tem o sucesso que tem porque, em primeiro lugar, ele está altamente conectado com a realidade pessoal dele. Mas depois, ao mesmo tempo, ele criou toda uma estrutura com uma enorme envergadura. Claro que por trás disso tudo está a tua família.
E claro que não é de um dia para o outro. E claro que não é de um dia para o outro. Que ele também falava, né? E tem por tudo por base também tudo aquilo que ele falou, o estudar, os livros, aquilo que se escolhe ouvir, tudo isso faz parte. Que nós falamos. Exatamente. Acho que eu sou uma pessoa técnica no sentido em que eu gosto de ok, como é que se faz isto? Faz assim, assim, assim. No sentido de, ok, como é que vou subir 3 pontos aqui, fazendo assim, assim, assim. Mas na realidade só conseguimos chegar a fazer isso se tivermos outra parte por trás primeiro. Exato. Que é a parte, inicialmente até estarmos naquela posição e chegarmos lá e como é que vamos fazer. E eu dou este exemplo que eu de vez em quando, uma vez por mês, vou às subscrições que eu tenho no meu canal, às subscrições que eu tenho no Instagram e limpo. Porque nós no dia a dia vamos aparecendo coisas à frente e vamos, vou seguir isto, vou seguir esta pessoa, vou subscrever este canal. Olha, é uma estratégia interessante. E de repente vamos a receber N coisas daquilo que subscrevemos, não é? Mas que não é aquilo que nos... Porque nós, o que acontece? Uma coisa é quando estamos intencionalmente a pensar, vamos crescer. Tenho que adquirir esta informação que vai me ajudar no futuro. Eu já pensei nisto, qual é o hobby que eu posso ganhar, que é um hobby... Há uns 10 anos atrás estava a pensar nisto, que é... vou deixar de jogar computador, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou começar a fazer agora para daqui a X tempo? É um hobby que outras pessoas com valor e o pessoal mais velho também faz, que é com essas pessoas que eu me vou dar no futuro. Não é? Coisas deste género. Aqui é no género de... Isso é ativamente pensar no nosso futuro e tudo mais. Mas quando nós estamos a fazer scroll no YouTube e scroll no Instagram, etc., não estamos a pensar nisso, não é? Estamos a pensar em todas as asneiras que aparecem à nossa frente. Isso por nós estamos a subscrever canais de coisas de comédia, coisas de... como montar uma caneca, seja o que for, não é? Que na altura do nosso cérebro de entretenimento fez sentido de carregar naquele botão. Exato. Mas depois no dia-a-dia nós sabemos que quando estamos a tentar que não vai funcionar. Ou seja, eu vou e limpo aqueles... de 25, 30, 100 que estão ali a mais naquele momento, que é para voltar a ter só conteúdo daquele grupo de pessoas. Só daquele grupo de pessoas que é... Normalmente o que é que eu faço? Mais ou menos, que é do género. Digamos que a nossa vida tem várias áreas, não é? E subscrevo 2 a 3 pessoas na parte de desenvolvimento pessoal, 2 a 3 pessoas na parte dos investimentos, 2 a 3 pessoas na parte do desenvolvimento daquela área específica que eu quero. Porque senão vai-nos aparecer tudo e mais alguma coisa. E isto é um bocadinho daquilo que estava a dizer, que é... Eu selecionares aquilo que tu efetivamente queres. A parte de influência, mas depois vamos ser influenciados por aquilo que... Não é? E se ativamente conseguirmos escolher, filtrar / escolher, porque depois, quando estamos no dia-a-dia, o nosso cérebro não vai estar a pensar nisso. Então, olha, pegando neste assunto que tu estás aqui a trazer e ajudando as pessoas que estão lá do outro lado também a fazer estas escolhas, e eu já sei um deles, pelo menos... Recomenda lá 3 livros. Há bocadinho pensei nisso. 3 livros para as pessoas desenvolverem estes assuntos que nós estamos aqui a falar. Segredos da Mente Milionária sem hipóteses, não é? Já falei há bocadinho, esse é o único livro que ele só não veio para aqui, não é? É o livro que eu mais ofereci, tirando agora o da Cristina, que ofereci a vocês todos lá em conjunto. É o livro que eu mais ofereci a pessoas e disse e sugeri. É Segredos da Mente Milionária, porque é fantasticamente pequeno, muito fácil de ler. É um livro que convém ler pelo menos uma vez por ano, porque nós esquecemos as coisas que lá estão e vale a pena. Este, posso dizer que é um bocadinho diferente, apesar de que é o dos mais conhecidos. Eu acho que teve um impacto grande em mim, mas é um bocadinho diferente. Eu continuo a preferir Os Segredos da Mente Milionária, que é o Pai Rico, Pai Pobre, todas as pessoas conhecem. Para mim, como eu disse já há pouco, eu não sou o tal empreendedor de raiz, no sentido de ter começado logo como, e ali é um bocadinho, esse livro é um bocadinho mais nessa parte, pelo menos aquela parte de ele mostrar do porquê de nunca trabalhar para ninguém. Não sei se já leram um livro, não é? Aquela parte do tipo, nunca trabalhar para ninguém. Eu trabalhei, não é? Tipo, na minha cabeça logo percebi, mas foi um bocadinho diferente, mas faz todo o sentido. E o outro, que é engraçado, que eu tenho em casa no dia, encontrei, fui a um apartamento que eu tinha posto lá para as pessoas lerem, deixei no apartamento, estava em inglês. E como estávamos a renovar o apartamento, vi que estava lá e eu, olha, é verdade, deixei isto aqui há 4 anos atrás, cara, não me lembrava. Chama-se The Compound Effect. Também já li. O efeito composto. Agora não é o nome do autor. Ele está em inglês e na altura só havia em inglês, não havia o livro em português, agora se calhar já. Mas é muito interessante. Os outros, eu não fiz uma história, tinha a ver com 2 livros e falavam, eu já não sei qual é o nome deles e não sei qual é que está lá dentro, mas a história que está lá dentro foi muito boa e eu vou conseguir pôr aqui logo muito rápido, que é
Nós temos muitos problemas e dificuldade a pensar no futuro e investir para o futuro e guardar dinheiro para o futuro e tudo mais, porque nós não conseguimos imaginar-nos em nós, sermos nós nesse futuro. Ou seja, nós agora estamos aqui e vamos fazer as coisas positivas para nós neste momento. E quem diz nós agora, diz aqui amanhã, uma semana, mas quando começamos a pensar 5 anos. se calhar um ano já é o que é, 1 ano, 5 anos, 10 anos, nós vamos estar a guardar, vamos estar a sofrer hoje, ou seja, não vamos estar a ir jantar fora, não vamos estar a isto e aquilo, para outra pessoa qualquer daqui a 5 anos estar a usar o nosso dinheiro. É muito... É tão real como eu estou aqui a falar, eu tenho noção disso e ao mesmo tempo estou a dizer na minha cabeça, ainda sofro disso. Sim. Não é? Apesar de eu saber e achar que está 100% correto e estar a falar, ao mesmo tempo é do género, sim, quer dizer, então eu vou deixar de fazer as coisas agora para fazer e daqui a 5 anos nós não nos imaginamos daqui a 5 anos. Sim. Por mais que nos imaginamos, conseguimos perceber, é do género, não, vai ser outra pessoa, na altura que essa pessoa se enrasca. E esse eu tenho que ainda decifrar qual é o livro, mas é só esse ponto, dentro do livro todo, que é tal história. Os livros não é pelas 200 páginas que ele tem, não é? É por um bocadinho que se tira de lá. E este foi aquele bocadinho que eu tirei de lá, que eu estava a ler, eu lembro onde é que estava, estava no Jardim em Lagoa, no Clássico, não sei onde é que era, o Clássico 21, ou seja, nesse jardim, mas no outro cafezinho lá mais no meio, estava quase vazio, estava sentadinho na cadeira, com o cafezinho, que era a tal história de ir para o café, ir para os cafés com o batanado, que é para levar muito tempo a beber, não é? Para não gastar muito dinheiro e tal, ali a ler o livro, tuma, e aquela parte, certo. Mas é isso, os 3 livros acabam por ser esses, depois há livros muito mais específicos, né? Neste caso um mindset geral de desenvolvimento pessoal e investimento, no sentido de percebermos que, porque não é só investimento, é como usar o dinheiro, não é um investimento. Porque aquelas coisinhas que estávamos a falar há bocado de separação não é só investimento, é termos aquele dinheiro para sabermos que podemos gastar em qualquer coisa. Não temos de estar a pensar que é para investir, não temos de pensar que é para comida, não. É o fun, se não me engano, é o fun, ou o play, é aquela caixinha, que é tipo, hoje em dia é diversão, carros, férias, seja o que for, ou seja, é aquilo que a libertação da mente naquilo não posso gastar este dinheiro porque é para comer. Não, o dinheiro para comer está aqui deste lado. Este lado não é para comer. Não é a mesma coisa, não posso, tenho que investir, não posso comer, tenho que investir. Não, o investimento já está ali, este é para comer. Sim. Não é? Ou seja, não é só a parte de pensar em investimentos, não, é toda a estrutura, mas são esses 3 livros. Pronto, olha, então Miguel, acho que foste muito ao encontro daquilo que nós procuramos. Sem dúvida. Não estou habituado, começo a falar e depois vou-me embora. É o que é. Olha, por acaso não falamos aqui em nenhum podcast, mas eu tenho um podcast aqui a recomendar, que é Onda de Negócios, não é? Já que estamos aqui a promover o nosso podcast, vamos também promover o teu, não é? Onda de Negócios é o podcast do Miguel. E sigam e assistam, porque ele também tem aqui muito valor a agregar a toda a gente, desde investimentos a imobiliário. Tem sido engraçado. Obrigada, Miguel. Obrigada por teres aceito o convite.